Saudações, meus caros. Chegamos hoje então na nossa segunda parte da série sobre Revolução Industrial e Capitalismo. Então, no vídeo anterior, que eu vou deixar o card aqui, como sugestão para vocês verem o vídeo em que eu falo sobre as origens tanto do capitalismo quanto da industrialização, como começa esse processo. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as consequências disso. As consequências da industrialização e as consequências, do desenvolvimento desse modo de organização capitalista. Começaremos falando sobre as mudanças no campo. No vídeo anterior, nós falamos muito sobre os cercamentos e sobre como o trabalho assalariado vai modificar a vida dos camponeses. Então eu construí essa tabela comparativa aqui para nós refletirmos um pouco sobre essas questões. Aqui na esquerda nós temos uma gravura que representa esse trabalho nos campos, desde a Idade Média com a questão dos feudos, até na Idade Moderna que nós vamos ter novos instrumentos agrícolas aqui, mas, como eu falei, o que nos importa são as relações de trabalho. Então, o que define esse sistema tradicional de trabalho no campo? Primeiro, o camponês ele tem o direito ao uso da terra. Então, até legalmente, pelas relações estabelecidas com o nobre, o camponês tinha o direito de utilizar a terra a partir de um acordo de trabalho. O camponês trabalhava alguns momentos da semana nos campos, nas plantações do senhor, e uma parte do tempo ele tinha direito a utilizar uma parte daquelas terras para plantar o seu próprio meio de sustento. Bom, até por causa disso, o camponês vai administrar todo o processo produtivo, seja do seu próprio cultivo, da sua família, para a sua subsistência, mas mesmo na propriedade do senhor, mesmo nos campos, do senhor, do nobre, ele também vai administrar como ele vai lidar com o tempo desse trabalho. Ele é obrigado a trabalhar alguns momentos da semana nas terras do senhor, mas é ele que vai administrar isso. A produção, geralmente nesse sistema tradicional, ela vai ser diversificada. É claro que vai se buscar plantar algo que vai ser útil, algo que vai dar rendimentos no mercado, principalmente na Inglaterra, que tem um mercado interno mais ativo. Mas também vai ser plantado a própria alimentação, tanto do camponês quanto do senhor, nessas terras. Então vai ser uma plantação diversificada. Vai ter ali o espaço para o pastoreio, para o cuidado com as ovelhas, com o gado. Vai ter o espaço para plantação de trigo. Vai ter o espaço, de repente, para plantar uva, para vender vinho no comércio interno. Enfim, vai ser algo geralmente diversificado. Então vai ter esse espaço também para o cultivo de subsistência, tanto do senhor quanto do camponês. E como eu falei anteriormente, o fluxo produtivo, digamos assim, a questão da colheita, semeadura, enfim, todo esse processo vai seguir a linha da natureza. Uma estação mais seca, a gente vai plantar tal coisa, a gente vai fazer tal coisa. Em época de chuva, de repente, a gente vai trabalhar menos. Enfim, aqui do lado direito, na plantação agrícola voltada para o sistema capitalista. Aqui eu coloquei essa imagem de um cercamento de pastoreio de ovelhas, porque, como a gente vai ver até na imagem seguinte, a criação de ovelhas vai começar a se expandir muito na Inglaterra depois dos cercamentos, porque vai ser uma das coisas mais lucrativas. Então, quais são as características desse sistema capitalista no campo? Então, a terra passa a ser vista como propriedade. Desde o cercamento, a própria questão de cercar a terra, de definir essa terra aqui é minha, se perde a ideia da terra como uso coletivo.
A terra passa a ser propriedade de alguém, algo até que passa a ser ter a possibilidade de ser comprado ou vendido. A terra então vai começar a seguir as demandas da produção. É o proprietário daquelas terras que vai decidir o que que vai ser plantado, como vai ser plantado e quando vai ser plantado. Então, a partir de agora, o fluxo do trabalho vai ser determinado pelo proprietário que quer a produção mais lucrativa possível. Vai se plantar, vai se cultivar o que dá lucro. Como no exemplo dessa imagem aqui. É a lã da ovelha que está dando lucro, vamos criar ovelhas, vamos utilizar o campo para isso. Máximo de lucro possível. E o camponês, bom, se vire, a gente vai pagar um salário para ele e o modo de sustento dele deixa de ser o uso da terra e passa a ser o dinheiro. E o fluxo de produção vai começar a depender diretamente do mercado. Já que nós estamos preocupados com o lucro, não interessa mais se, olha, tá uma época de seca, a gente vai dar um jeito, a gente vai mudar o fluxo dos rios, a gente vai fazer uma irrigação artificial, a gente vai dar algum jeito para que a gente atenda às demandas do mercado. Então, no campo, com a questão do trabalho assalariado, a gente tem toda uma modificação das relações de poder, das relações de trabalho. Essa imagem aqui do século XIX na Inglaterra, ela já traz bem clara a modificação que vai se ter em relação de cercamentos. Essa imagem aqui irônica de ovelhas dominando tudo e essa inscrição ali embaixo em inglês. Com os cercamentos das terras comunais, como a gente viu no vídeo anterior, ao longo de centenas de anos, começa a ser comum dizer que a ovelha está devorando os homens. Então, é uma ironia, é uma brincadeira, mas está falando algo que ah, é o que aconteceu, no sentido de que os homens, os camponeses, perderam espaço para as ovelhas, para o cultivo de lã, ou seja, o lucro da lã é mais importante do que a subsistência dos homens. E na cidade, com a industrialização, vai ser ainda mais visível essa modificação. Então, anteriormente, obviamente, nós tínhamos trabalho nas cidades também. A base desse trabalho era em manufaturas e em oficinas, um trabalho artesanal. Quais são as características desse trabalho, então? Como a gente pode ver aqui nessa imagem, Ah, as oficinas às vezes era um trabalho individual, é um sapateiro simples que vai ter ali a sua pequena oficina com seus instrumentos de trabalho. Às vezes nós vamos ter um grupo, mas nesses casos as características vão ser muito similares. A gente vai ter geralmente um trabalho familiar, uma família envolvida na produção. Ah, Esses trabalhadores, eles são donos, das ferramentas de trabalho, eles são donos, eles compraram por conta própria o couro para produzir esse sapato, por exemplo. Eles trabalham juntos em todo o processo, costurando couro, tratando couro aqui, cortando couro. Então aqui provavelmente essa senhora está tirando as medidas para a sola, para esse sapato que vai ser vendido. Ou seja, essa família, esse grupo que está trabalhando, ele tem o controle da produção, ele tem o controle das técnicas para lidar com esse couro, para costurar o couro, enfim, para fazer todo esse processo artesanal. E ele é dono dos materiais, seja a matéria-prima, seja as ferramentas do trabalho. Então, quem administra o trabalho é o próprio trabalhador, porque o trabalhador é o dono das ferramentas e o trabalhador é quem vai ficar com o lucro nesse caso aqui. Então, bom, o trabalhador é que ele é o dono dos meios de produção e, como eu falei anteriormente, ele está ligado também à comercialização direta do produto. Qual é a consequência disso? Ele sabe o valor do seu produto, ele sabe o valor do seu trabalho, ele sabe o quanto aquele simples couro
que ele comprou, vai render quando, a partir do trabalho dele, aquela matéria-prima vai se transformar na mercadoria. Ele acompanhou o processo, ele sabe disso, e ele que vai determinar isso, esse valor. É claro, ele está dentro de um mercado, ele vai negociar ali com seu cliente, ele vai querer competir com outros sapateiros. O mercado já existia, mas esse sapateiro ele tem o controle do preço, ele tem o controle do lucro, ele tem o controle do valor do seu trabalho. E na indústria, nós temos algo completamente diferente. Para começar, o trabalhador ele é alienado, ele perde o conhecimento sobre o processo produtivo. Mesmo nas primeiras indústrias, o trabalhador vai lidar com uma parte específica da produção. Ele não vai estar ligado ao cliente, por exemplo, ele não vai estar ligado ao preço do produto final. Então, esse trabalho geralmente ele é segmentado, ele é tal trabalhador vai cuidar diretamente das máquinas. A gente vai ter um trabalhador que vai só dobrar o tecido no final. A gente vai ter um trabalhador que vai fazer os retoques no final, de repente ali, vai tirar as rebarbas, vai dar os retoques ali. A gente vai ter um trabalhador só para manter as máquinas funcionando. O trabalhador ele está ali o dia todo, mas ele não vê, ele não acompanha, a transformação da matéria-prima no resultado final. Consequência disso, ele não sabe o valor do seu trabalho. Ele não sabe o quanto rendeu, qual foi o lucro que foi proporcionado pela sua transformação, pelo seu processo de transformação, daquele monte de lã, no tecido ali no final. Ele não sabe o valor daquilo. E, evidentemente, ele não é dono do lucro. Ele transformou o lucro, ele possibilitou o lucro com o seu trabalho, em máquinas que não eram suas, em ferramentas que não eram suas, e essa é a legitimidade que é dada para o burguês, para o dono da fábrica, o dono dos meios de produção, se apropriarem do lucro. Vocês trabalharam em máquinas que são minhas, eu comprei a matéria-prima, então o lucro é meu. Vocês trabalharam aqui, vocês ganham o salário de vocês, mas o lucro é meu. Então vamos falar agora sobre outra questão fundamental quando a gente pensa nas consequências das relações humanas a partir da industrialização, que é algo que para a gente hoje parece muito simples, o controle do tempo. Uma das coisas que se falam bastante e o historiador Edward Thompson, um dos maiores pesquisadores sobre esse contexto do século XVIII, principalmente, o começo dessas modificações da vida e o trabalho, vai dizer que, por exemplo, que anteriormente a esse trabalho industrial, por exemplo, o uso do relógio ele era muito escasso. Não era comum pessoas terem relógio. Por exemplo, a ideia de um relógio de pulso, por exemplo. Porque o tempo das pessoas era determinado pelas atividades que elas faziam no tempo delas. Tanto no campo, o trabalhador vai ir para a lavoura de acordo com a necessidade, tempo de colheita, tempo de semeadura, enfim, ah, quanto na cidade. É o dono da oficina que vai determinar ali. E além do mais, como esse trabalho era muito baseado em encomendas, olha, o trabalho está feito por hoje, não temos mais encomendas, vamos para casa. Com a industrialização, não. O teu trabalho é baseado no tempo. Tu vai ficar tantas horas trabalhando e tu vai receber por isso. Então, aqui essa imagem que eu trouxe de um livro dos trabalhadores batendo ponto, é uma imagem já do começo do século XX, na época da Primeira Guerra Mundial, mas já ilustra essa questão do controle do tempo. Essa imagem aqui em cima eu trouxe para ilustrar algo que hoje em dia é comum a gente pensar, mas é a ideia de que até mesmo a alimentação do indivíduo ela passa a ser regulada pelo tempo de trabalho.
O intervalo de trabalho dos indivíduos é dentro da fábrica, para ele perder o menor tempo possível. Na verdade, ele não. Para o burguês, para o dono da fábrica, perder, o mínimo possível do lucro. Porque o trabalhador, na linha de produção, o trabalhador nas máquinas, significa lucro. É que o próprio ritmo de trabalho não vai mais ser determinado pelos indivíduos, pelo homem, pelo trabalhador, vai ser determinado pelas máquinas. O teu fluxo aqui vai ser determinado pela velocidade que a máquina está colocando. Tu tem que acompanhar a máquina. O ritmo da máquina está sendo determinado pelo capataz, pelo inspetor da fábrica, que vai seguir uma ideia de lucro do burguês dono da fábrica, e tu vai acompanhar aquilo. Vamos lá. Sobre as condições de trabalho, então, alguns elementos importantes que a gente pode tirar a partir dessas imagens. Esse desenho aqui eu trouxe para ilustrar a questão da poluição. Então, esses bairros com fábricas, principalmente quando a gente passa a ter máquinas movidas a carvão, vão ser um ambiente extremamente poluído. Então, geralmente essas fábricas são ambientes mais fechados e a poluição vai ser algo constante. Não só fumaça, mas elementos químicos que vão ser usados, por exemplo, para lidar com o couro numa fábrica, para limpar os tecidos. Então, vai ser a poluição do ar com a fumaça, vai ser a poluição de rios, ah, reagentes químicos utilizados cada vez mais. Nós já vamos ter aqui um ambiente insalubre com condições extremamente fechadas. Nem sempre vai ter janelas, vai ter ventilação. O trabalhador vai estar próximo de máquinas que nem sempre são confiáveis. Lembrando que, enfim, estava ainda se aprendendo a lidar com essas máquinas. Então, se era uma novidade para o burguês que estava comprando, ou para os próprios inventores dessas máquinas, imagina para quem não tinha estudo ali e tinha que lidar com todos esses mecanismos. E aqui embaixo nós temos algumas imagens que são comuns em outros ambientes, mas aqui fica mais claro: trabalho infantil. O trabalho em minas de carvão, que era algo muito comum na Inglaterra, século XIX, quando se começa a se utilizar o carvão, as minas de carvão vão ter uma exploração cada vez maior. Então, crianças vão ser utilizadas com frequência nessas minas. E era um trabalho, assim, se nas fábricas já era algo insalubre, imagina tu trabalhar no meio do carvão, no meio do pó, no meio enfim, em ambientes fechados, apertados, enfim. Então, ambientes insalubres, longas jornadas de trabalho e trabalho infantil são marcas dessas relações de trabalho. E isso é ilustrado por uma desigualdade social e econômica, por relações de poder cada vez mais disparelhas. É claro que a gente vai ter desigualdades sociais, bom, desde as sociedades mais antigas, se a gente parar para pensar. Mas com o capitalismo, com o desenvolvimento do trabalho industrializado, a gente vai ter uma modificação, por quê? Porque as relações de poder elas vão ser baseadas no lucro, no dinheiro. Quem tem dinheiro tem direitos, tem poder. A ideia que se tinha nas sociedades antigas de direitos baseados em questões sociais, de alguns direitos independente da situação econômica, direitos tradicionais, por exemplo, que vai ter bastante na Idade Média, na Idade Moderna, com o desenvolvimento do capitalismo, eles vão dar lugar ao direito baseado no dinheiro. Essa ideia da meritocracia, ela segue muito essa linha. Quem tem mérito, tem dinheiro. Quem não tem dinheiro quer dizer que não tem mérito, que não teve capacidade, então tem que ter os seus direitos limitados. Então, com a industrialização, a gente passa a ter quase que dois ambientes dentro de uma mesma cidade. E essas duas gravuras aqui da Londres do século XIX ilustram isso.
A gente tem aqui uma gravura de um bairro operário, geralmente é chão batido, as crianças, como elas não têm condições de, enfim, como, não têm acesso à escola, elas ficam nas ruas enquanto os pais estão trabalhando, ou elas vão trabalhar também. Hã, são, lugares de são habitações apertadas, geralmente próximas às fábricas, então também vai ter a poluição muito mais constante, muito mais próxima. Então aqui a gente tem uma Londres, limpa, com casas bem organizadas, amplas, próximos a parques, com um ambiente mais limpo, porque, enfim, a burguesia vai morar longe das fábricas. Então, por mais que a Londres do século XIX ela fosse extremamente poluída, bagunçada, agitada, a gente vai ter bairros mais afastados, com uma tranquilidade, com acesso a entretenimento, a parques, a hospitais, a escolas. Porque, enfim, eles têm dinheiro, eles têm mérito, eles têm direito. E essa última imagem aqui ilustra bem essa diferenciação para aquilo que aparece em outros contextos do trabalho infantil. O filho do operário, o filho, do trabalhador, vai trabalhar também, ou vai ficar nas ruas, que é um problema constante que aparece em várias obras literárias, por exemplo, na Inglaterra do século XIX, ou mesmo nos Estados Unidos do século XIX, que também vai ter uma industrialização, intensa nessa época. Mas, bom, essa imagem aqui é um exemplo de uma indústria de vidro, algo muito tranquilo, né, para crianças século XIX. Ver aqui crianças no meio do maquinário todo, numa situação extremamente insegura, né. Enquanto, na mesma época do século XIX, a gente vai ter, crianças nas escolas. Provavelmente filhos aqui de uma classe média ou da burguesia nas escolas. Então, isso aqui, ilustra essa desigualdade social que é intensificada com o capitalismo, com a industrialização. Bom, então o objetivo desse vídeo foi trazer um pouco dessas consequências, dessas mudanças, nessa forma de vida. Para falar que, mais uma vez, essas desigualdades sociais, esse modo de vida trazido pelo capitalismo não existe desde sempre. É algo específico, é uma consequência, do capitalismo e da industrialização. Ficamos por aqui então. No próximo vídeo veremos as respostas a essas consequências. Bons estudos então. Abraço.